Olá a todos, eu sou a Paula Navas, vou falar para vocês hoje das ferramentas para a prevenção das lerdoses. Essa palestra compõe aí o ciclo de palestras da 14ª CIPAT, da Fundação Municipal de Saúde. Eu sou terapeuta ocupacional do Sereste de Rio Claro, sou mestre em terapia ocupacional pela UFSCar e especialista em saúde do trabalhador. Atuo na área da saúde do trabalhador há 13 anos, sendo 8 anos e meio no Sereste de Rio Claro. Dentro das atribuições do Sereste, que é regulamentada pela Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, pela Portaria 1823 de 2012, o Sereste tem como atribuição, o suporte técnico, a educação permanente e coordenação de projetos na área de abrangência, o apoio matricial na rede de atenção à saúde e também faz a retaguarda técnica especializada no conjunto de ações da rede SUS. A população-alvo são todos os trabalhadores do mercado formal, com carteira assinada ou não, do mercado informal, autônomos, funcionários públicos, desempregados, aposentados em áreas urbanas ou rurais e qualquer trabalhador com suspeita ou comprovação de doença ocupacional ou que estejam expostos a riscos ocupacionais à saúde. As áreas de atuação do Sereste, elas são compostas pela vigilância em saúde do trabalhador, assistência referenciada no sentido de promover o nexo causal, a relação, da doença com o trabalho, a educação em saúde do trabalhador, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, a inspeção de processos e ambientes de trabalho, a epidemiologia aplicada à saúde do trabalhador, a notificação dos agravos relacionados ao trabalho e alguns projetos específicos, como o acompanhamento da pessoa com deficiência já inserida no mercado de trabalho, para que não desenvolva novos processos de adoecimento em relação ao que ela já tem de dificuldade, de limitação, o Liancum, o amianto, os trabalhadores adoecidos em função do amianto, o distúrbio de voz relacionado ao trabalho, entre outros. Só para ilustrar, o Sereste ele fica lá na Avenida 9, entre as ruas 2 e 3, no número 204. O nosso telefone é o 3525-2080 e a gente tem a fanpage, que é o Sereste da Rio Claro. Então, se vocês precisarem, quiserem, tiverem alguma dúvida ou quiserem conhecer nosso espaço, tá todos aí os nossos dados. Então, vamos lá. Para a gente começar, antes de falar dos instrumentos, eu vou dar para vocês alguns conceitos básicos de ergonomia. A ergonomia é um campo de aplicação e produção de conhecimento sobre o trabalho. É um novo olhar sobre a relação do homem e do trabalho, onde essa atividade torna-se o fio condutor. A ergonomia, contribui para o planejamento, para o projeto, avaliação de tarefas e postos de trabalho, produtos, ambientes e sistemas e torna mais compatível com as necessidades, habilidades e limitações dos seres humanos. Essa ação ergonômica leva em consideração os trabalhadores como atores do seu trabalho, da construção da saúde e das suas competências. E aí, sobre essa atividade que a gente falou, essa análise, ela considera alguns elementos do ambiente, as próprias características que pertencem a cada trabalhador e como o trabalhador constitui problemas em situação real. Então, vamos focar no assunto e afunilar mais naquilo que a gente veio aqui buscar, Quem está assistindo, quem está se capacitando, se interessou, Que é o trabalhador. E as características desse trabalhador, que é o ritmo e os princípios biomecânicos. Então, os ritmos de trabalho e suas aplicações, nas posturas adotadas durante a atividade, as contribuições da antropometria e da biomecânica, a força e o movimento, o trabalho estático dinâmico, o manuseio e transporte de cargas de objetos que você venha carregar,
o próprio metabolismo, né? Tudo isso compõe. E nos princípios biomecânicos, você tem o que? A antropometria e a biomecânica. Então, são as medidas das dimensões do corpo humano, assim como os movimentos, né? Que são estudados pela antropometria. E aí, isso permite conhecer o volume espacial e as possibilidades do alcance de um objeto pelo movimento. Tá, e aí pensando mais nisso, nos princípios biomecânicos, a gente pode afunilar um pouco mais no que diz a postura, né? As posturas nas atividades de trabalho. Então, essas posturas adotadas por uma pessoa resulta de uma forma possível de dispor o corpo no espaço. Então, é uma dimensão importante para nos ajudar a reconhecer e prevenir os problemas de saúde relacionados ao trabalho. Então, portanto, numa ação ergonômica, analisar essas posturas exigidas e as possíveis variações ao longo de determinada atividade de trabalho também é um fator importante. Então, em resumo, a postura não tem somente a função de manter o equilíbrio do corpo, ela também é um elemento fundamental da atividade de trabalho, porque ela é dinâmica e resulta de um compromisso entre as necessidades de ação e as características das pessoas e de suas condições durante o desenvolvimento da atividade. O que influencia essas posturas? A gente tem as condições internas e externas ao sujeito. As condições internas do sujeito são idade, sexo, o tamanho da pessoa, o peso dela, o estado de saúde, o seu condicionamento físico e o próprio processo de envelhecimento, né, que influencia nessa postura. Já nas condições externas ao sujeito, você tem os tipos de tarefa, as condições ambientais, as condições materiais e instrumentais. E aí, assim, onde que eu quero chegar com isso? Uma boa prática de adequação postural permitirá a diminuição dos esforços biomecânicos excessivos e promoverá mais qualidade de vida para os sujeitos. Então, pensando nisso, vamos à prática? Aí a gente vai falar de adequação postural, né? Mais especificamente. Então, vamos começar com aquela postura mais básica, que é a deitada. Olha, não tem o melhor tipo de colchão e o melhor tipo de travesseiro, mas tem a melhor postura para você se adequar da melhor forma para ter o maior conforto e, portanto, mais relaxamento, mais descanso e um bom dia produtivo após essa noite de sono. A melhor postura é você voltado para deitado de lado, né? Decúbito lateral. O melhor, o mais ideal é que você deite do lado esquerdo, que é para o lado que o seu coração é voltado, facilita a tua circulação e, além do mais, você não comprime o seu estômago. Ah, mas é só isso? Não, não é só isso. O ideal é que você tenha um travesseiro e aí pena, viscoelástico, o que você se adaptar mais, bem colocado no seu pescoço. Um travesseiro de forma que você consiga abraçar e não caia o seu ombro, que você consiga se posicionar da melhor forma. E um travesseiro entre as suas pernas para você ficar com a sua bacia mais alinhada. A próxima postura que a gente fala de como ideal é a postura ereta. Então aí na figura vocês estão vendo que tem 3 posições. Uma posição que você fica mais com o joelho dobrado e os ombros para frente. A postura do meio que é adequada e aí você pode se imaginar como se tivesse um fio te puxando. Esse fio que te colocaria numa posição melhor, com seu olhar voltado mais para frente, a sua barriga no lugar para dentro, peito aberto. E a terceira fotinho da mocinha aqui, que é com a barriga mais estufada, mais para frente. Isso está gerando aí uma sobrecarga um pouco em pescoço e um pouco em lombar.
Aí a próxima figura, você tem ali a menina sentada, olhando para o computador, que ele está dizendo que é uma posição legal. E aí a próxima posição, que é a mocinha tá com o pescoço baixo, sobrecarregando cervical, sobrecarregando coluna torácica e o pé sem o apoio. Aí a segunda figurinha, a menininha carregando um peso. Olha o ideal que é, pega o peso com as duas mãos, traz o mais próximo do corpo que for possível e abaixa com os joelhos, nada de abaixar com a coluna, e aí você tem uma sobrecarga em coluna lombar. A terceira figurinha, e aí não menos importante, é a gente colocar assim, a menina sentada numa cadeira com um monitor na sua linha de visão, os pés apoiados e sem colocado o braço, a torácica, a sua lombar e sobretudo a sua cervical. Que a gente fala de cervical é aquele pescoço de tartaruga. Então a próxima figura ilustra um pouco dessa sobrecarga que você pode dar quando está nessa posição incorreta. E aí mostra essa pessoa digitando sem um apoio para punho, inclusive, e aí ela tá numa angulação que não é a correta. Porque o ideal é que você esteja com a sua mão alinhada com o seu punho, com o seu antebraço. Assim você não sobrecarrega esta região aqui, não desenvolve processos inflamatórios. Além disso, tem o pé apoiado, o bumbum bem encostado na cadeira e o monitor na linha de visão. Existem aí na literatura tamanhos e distâncias da tela, falam-se até numa distância de até 70 centímetros da pessoa para a tela, mas o ideal é que você tenha o monitor na sua linha de visão. Existem adaptações? Existem, que são compradas, existem, mas você pode fazer adaptação e levar o seu monitor com uma caixa, você pode empilhar alguns livros e colocar. O importante é que você tenha isso alinhado na sua visão, né? E que você não sobrecarregue os teus ombros, você consiga, tem apoios, tem alguns mousepads que tem já o apoio mais ergonômico, mas você pode fazer um rolinho com a sua toalha de rosto e colocar na frente do seu monitor e do seu teclado, na frente do seu teclado e na frente do seu mouse. Já vai fazer a vez de um produto já pronto. E aí o que eu falei do pescoço de tartaruga, que também serve para o uso do celular, que a maioria faz o uso, né? Ao invés de você pegar o celular e olhar para baixo, sobrecarregar sobretudo a sua coluna cervical, elevar o seu celular na sua linha de visão promove uma menor sobrecarga aí da sua cervical, ok? E aí a gente falou um pouco do carregar os pesos, né? Aqui no próxima figura a gente tem aí a forma incorreta e a forma correta de como se levantar uma caixa. E aí mais algumas posturas para vocês, principalmente o pessoal que trabalha muito com arquivo. Então você vai pegar mais de um documento ou organizar esse arquivo que é mais embaixo, coloca um banquinho baixinho ou se tiver uma caixa, mesmo um toco de madeira, às vezes mais alto, te ajuda a sobrecarregar menos a sua coluna lombar e cervical. Então olha aí na figura, a primeirinha tá sentado, o bonequinho tá sentado e mexendo aí no arquivo. A próxima figura você tem o quê? A pessoa abaixando e sobrecarregando a coluna lombar. Essa volta pode, que a gente chama de travar a sua coluna, né? No mais popular. Aí essa próxima figura, o bonequinho está cortando um alimento, mas isso serve para quando você vai lavar louça, isso serve para quando você vai ficar muito tempo de pé no balcão, então você tem as atendentes que às vezes ficam, né, em suas unidades de saúde, ou vai passar uma roupa em casa. Procura ter um apoio de pé para que você faça essa distribuição de carga e tire esse peso, essa sobrecarga da sua coluna lombar e também da sua coluna cervical. Lembra que o corpo tenta se manter em equilíbrio. Se você sobrecarrega uma parte, ele vai forçar a outra para tentar se manter em pé e não cair. Então,
Se você tiver esse apoio, super te ajuda. A próxima postura aí que a gente fala é da vassoura. Repara como o primeiro bonequinho tá pegando a vassoura e como o segundo tá pegando. Então, mais para baixo do cabo, sobrecarregando a coluna lombar e a coluna cervical. E aí a gente sai um pouco só do preceito, do que fala um pouco a ergonomia da questão postural e foca um pouco nas questões de adequações, que é muito do que a terapia ocupacional trabalha em sua área. Aliás, vou dizer melhor, as adaptações. E uma adaptação bem legal, assim, que a gente pode usar para vassoura é essa aí com EVA e tubo de PVC. Mas antes eu vou mostrar para vocês algumas das adaptações que a terapia ocupacional, as terapeutas ocupacionais fazem em seus atendimentos quando se faz necessário. Então, engrossador de cabos, de escova, de talheres, então pegadores ou facilitadores para fechar a blusa, o botão ou o zíper, né? Ou alguma órtese para ajudar na pega da caneta, enfim. Tem mais alguns aqui, para lápis, ou para talher, ou para escova, mesmo para o asseio, para passar batom. Então tem vários aí. Mas vamos aí ser mais específico e vamos falar da vassoura, que foi a imagem que eu coloquei. Então assim, a gente tem aqui uma voluntária, né? Tem uma amiga do trabalho, a gente não se faz sozinho, eu tô aqui dando minha cara para vocês, mas eu tenho aí a minha amiga do trabalho, que foi a minha modelo. Então eu tô mostrando aí para vocês uma vassoura e as adaptações que foram feitas, então o alongador da vassoura e o engrossador de cabo. Para que serve tudo isso? Como é que eu uso? Tubo de PVC de 3/4. Você não vai todo mês ou todo ano trocar de vassoura, né? Mas a fundação já comprou, tem vários rodos principalmente que tem já uma altura elevada, mas isso você pode levar para a sua vida, essas vassouras. Se não for comprado, se a fundação comprar já essa com o alongador de cabo, você pode fazer isso nas vassouras da tua casa ou nos rodos da tua casa. Pegou lá a vassoura, vamos pegar da imagem. Mede onde ela acaba em você. A distância da onde ela acaba até a ponta da sua cabeça é o pedaço de tubo de PVC que você precisa. Você vai pegar o tubo de PVC de 3/4, aquecer mais ou menos 5, 10 centímetros, encaixar no fim do cabo da vassoura e já colocar imediatamente embaixo da água fria, para ela endurecer de novo. Com isso, você vai dar uma sobrecarga menor, vai abaixar menos para poder fazer essa varredura que for necessária ou limpeza que for necessária. O engrossador de EVA, ele serve para quê? Para você apertar, usar com menos força e ter um pouco mais de conforto na pega dessa vassoura ou desse rodo. E aí, outra adaptação que é bem legal, que eu gosto de mostrar e de falar sempre para o pessoal que também está em atendimento comigo, são as formas que você tem, usando até a sua vassoura e seu rodo ou até uma torneira, para torcer o pano. Porque muitas vezes em alguns adoecimentos de cotovelo e punho, você tem dificuldade de fazer esse movimento de torção. Então tem uma forma que é mais simples, com desgaste osteomuscular menor para o movimento, né? Então eu vou colocar aqui para vocês o primeiro movimento, que é o movimento de torcer o pano com a ajuda do cabo da vassoura. Então repara que ela coloca o pano no meio e aí ela vai passando de um lado e do outro para torcer esse pano sem este movimento, que sobrecarrega mais. Uma outra forma é colocando o pano, então, metade para cada lado na torneira e também passando de um lado para o outro de forma que aí consiga
torcer melhor o pano. Voltando aí na adequação postural, quando a gente pensa também no calçado, em vestir um sapato. Em vez de você abaixar também, da mesma forma que você vai pegar alguma coisa, você não vai abaixar com a sua coluna, da mesma forma para calçar um sapato, ao invés de você abaixar, você leva a sua perna, apoia no seu joelho oposto e coloca o seu calçado. Para estender roupa, se você puder investir ou quiser adaptar o que você tem, você pode ou abaixar a altura do seu varal ou providenciar um varal que seja de chão, que vai facilitar e te tirar um pouco daquele movimento de ter que elevar muitos braços e pendurar a roupa com um pregador e outro pregador. Uma outra coisa que ajuda é você colocar principalmente as blusas em cabides, para que você faça apenas um movimento de um dos lados para elevar e pendurar. Outra coisa que ajuda, que eu gosto de falar bastante, você pode fazer uso de mais amaciante ou de amaciante super concentrado para que a roupa amasse menos. Assim vai te ajudar a ter aí menos roupa para você passar e menos movimentos para você executar ou fazer mais sobrecarga, né? Outra dica que eu gosto de dar é para ambientes que não ventam muito, que são mais difíceis para secar a roupa, na fase do enxágue da máquina, coloca o álcool. O álcool ajuda a secar a roupa mais rápido. Pode ser qualquer álcool, mas eu já reparei que o álcool 70, ele ajuda a secar um pouco mais rápido que o 46. Então você tem uma desinfecção da roupa e uma facilidade para secar a roupa mais rápido. Outras técnicas que não só a adequação postural e as próprias adaptações, elas ajudam nesse processo de retardar, de não causar as lerdortes ou de minimizar essas dores para quem já tem alguns processos de adoecimento, né, por lerdorte. O alongamento, as técnicas, né, o alongamento e as técnicas de relaxamento. Então, assim, as técnicas de relaxamento tem inúmeras, vocês podem aí procurar no YouTube, no Google, tem relaxamento guiado, tem o relaxamento autogênico, tem um monte de técnica de relaxamento que te ajuda a manter no foco, se manter atento às atividades e, portanto, aos movimentos que você faz. Além disso, a diminuir esse ritmo que às vezes é um pouco acelerado e também sobrecarrega esses movimentos, né? E o próprio alongamento também. O alongamento, ele prepara suas articulações para todos os movimentos e pesos que você vai carregar ao longo do dia. Então isso ajuda muito, 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 somado às adaptações que eu disse agora há pouco e as adequações posturais, a manter, a se instrumentalizar para evitar ou minimizar esses processos de adoecimento por lerdorte. Então essa foi minha apresentação, eu tenho aí algumas referências, né? E é isso, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Eu espero que vocês fiquem bem e que eu tenha podido contribuir um pouco aí com vocês. Muito obrigada!